Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está segundo São Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 29. Naquele tempo, depois aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele lhe perguntou: que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito imundo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-o a mim. Eles lhe trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito agitou fortemente, caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isso? Desde a infância, respondeu-lhe. Eu tenho lançado muitas vezes ao fogo e água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece de nós. Disse-lhe Jesus: se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio, vem em socorro à minha falta de fé. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. E gritando e maltratando-o extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu e ele levantou-se. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular: por que não pudemos nós expeli-lo? Ele disse-lhe: essa espécie de demônio não se pode expulsar senão pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos mostra uma cura maravilhosa do Senhor. Jesus chega até aquele local e cura esse menino que estava cruelmente atormentado por um demônio. Mas o que nos chama a atenção é o diálogo entre Jesus e o pai desse menino. O pai do menino chega para Jesus e diz: se podes alguma coisa, cura-o. Nesse exato momento, muitas vezes nós pensamos: mas como ele pode ter coragem de falar isso para Jesus? Que falta de respeito! O que nos surpreende é a resposta do Senhor. Jesus não se sente ofendido. Pelo contrário, ele usa esse argumento para encher esse pai de fé e dar coragem para esse pai sim proclamar com fé que acredita. E assim Jesus consegue realizar o milagre através da fé do Pai. O que o Evangelho traz para nossas vidas é que nós devemos ter essa coragem desse homem que estava profundamente atormentado, numa situação difícil, que lhe exigia uma fé muito grande. O seu filho amado estava doente, atormentado, numa situação terrível. E ele viu Jesus, e ele confessou ao Senhor que não tinha fé suficiente. Ele confessou ao Senhor que ele era incrédulo, que era incapaz. Confessou a Jesus a sua miséria. Disse abertamente: se podes alguma coisa, porque me falta fé e não vos conheço como merece. E Jesus lhe entrega a capacidade da fé
para cuidar do seu filho, para salvar o seu filho. É isso que nos falta muitas vezes, irmãos e irmãs, diante de um desafio, que Deus quer derramar sobre nós a graça da fé para superarmos e contemplarmos grandes milagres. Nos falta humildade de reconhecermos que não temos. Nos falta coragem de olhar para o Senhor em nossa oração, em nossa intimidade, e dizer: Jesus, eu não consigo ter esta fé, mas vem em meu socorro, dai-me a graça de ter esta fé. Que tenhamos essa coragem, irmãos e irmãs, mas na intimidade. Que hoje, mais uma vez, nos coloquemos diante de Deus, somente você e Deus. E diante desse desafio que você passa, pedir ao Senhor a graça. Vem em meu socorro, Deus, para que eu tenha fé, para que eu possa contemplar a vitória e o grande milagre que o Senhor tem para mim. Amém.